Chegou a hora do programa Vozes do Recife, uma produção do RecLab, o Laboratório de Estudos e Ensino sobre o Recife, vinculado ao Departamento de História da Universidade Federal Rural de Pernambuco. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Maria Eduarda de Aguiar, estudante de Rádio, TV e Internet da Universidade Federal de Pernambuco, e estou aqui para mais um episódio do programa Vozes do Recife, realizado para você que quer conhecer mais sobre a história, a cultura e as vozes que fazem do Recife uma cidade tão repleta de diversidades. No Vozes do Recife, a gente vai mergulhar em histórias que traduzem o que o Recife é hoje, compartilhar curiosidades e trazer reflexões para se pensar como nós queremos a nossa cidade. Fique ligado na Rádio Universitária Paulo Freire. Hoje vamos conversar sobre o Recife e a Rua do Aterro da Boa Vista. Para falar sobre o assunto, vamos conversar com o Helder Remígio Amorim, historiador professor do curso de História da Universidade Católica de Pernambuco, com a mediação do professor Jaime Guimarães Júnior. Além de um grande pesquisador das humanidades, o professor Helder Amorim foi presidente da Associação Nacional de História, foi coordenador do programa de pós-graduação em História da Unicap, o mestrado profissional, e atualmente é professor assistente da Universidade Católica de Pernambuco, professor da licenciatura em História da Escola, de Educação e Humanidades. Então vamos lá para mais um Vozes do Recife. Pegue sua xícara de café bem quente, como todo recifense gosta, e vem com a gente pelas histórias que fazem do Recife um lugar de muita gente importante para a história do nosso povo. Professor, tudo bem? Como é que você está? Como é que estão as coisas? Muito obrigado por aceitar nosso convite. Tudo bem, Jaime. Satisfação estar com vocês do RecLab e também nesse importante programa da Rádio Paulo Freire. Professor, o nosso convite é aquela coisa, é necessário conversarmos sobre Josué de Castro. E o seu livro já está sendo bem divulgado. Eu queria, antes de conversar sobre Josué de Castro, conversar um pouco sobre o professor Helder Remígio de Amorim. É o nosso conterrâneo, né, amigo aqui da Universidade Federal Rural de Pernambuco, já isso na graduação aqui, não foi isso, professor? Isso, graduação e mestrado na Rural. Mas antes eu queria falar um pouquinho, Jaime, de onde eu venho, né? Por favor. Nasci em uma cidade chamada Arco Verde, no sertão de Pernambuco. Sou filho de uma professora e de um agricultor. Venho das camadas populares e migrei para o Recife com o sonho de estudar. Aqui no Recife, fui morar na casa de familiares que me acolheram. E me encontrei com o mundo da história. E aí que eu cheguei à Universidade Federal Rural de Pernambuco, onde tive contato com inúmeros professores que enriqueceram muito a minha trajetória, a exemplo da professora Ana Nascimento, do professor Wellington Barbosa, entre outros. E em seguida segui para o mestrado nessa mesma universidade. E posteriormente, nós ainda não tínhamos o doutorado na Rural, hoje já temos, né? Eu fui fazer o doutorado na Universidade Federal de Pernambuco, com uma passagem também pelo Instituto de História da UFRJ, onde fui orientado pela professora Marieta de Moraes Ferreira, e uma passagem também pelo Instituto de História do Tempo Presente na França, em Paris, com o professor François Dossi. Quem abriu os caminhos para essa trajetória na UFPE e para o mundo foi a professora Regina Beatriz, que foi a minha orientadora, a quem agradeço imensamente também pelos ensinamentos e por todo o apoio. Enfim, então eu fiz esse trânsito entre instituições aqui em Pernambuco e atualmente estou como professor na Universidade Católica de Pernambuco, onde atuo na graduação e no mestrado em História. Já há 8 anos que estou aqui desenvolvendo pesquisas, trabalhando com extensão, dialogando também com a comunidade acadêmica a partir da AMPU. Enfim, estamos seguindo a atuação profissional aqui há 8 anos. O professor, o senhor pegou aquele processo já com o Enem ou ainda foi na época do vestibular, na sua graduação? Não, a minha graduação ainda era no tempo da Coveste. A seleção, na época, o vestibular para a Coveste era um vestibular muito acirrado, muito concorrido. História, inclusive, na Rural era um dos cursos mais concorridos à época, devia estar ali entre os 10 cursos mais concorridos. Outro tempo, né? Um tempo em que a universidade ela não tinha essa abertura que tem hoje.
principalmente depois dos anos 2000, ali pós-FHC, a universidade se abriu muito, a universidade passou a ser mais diversa, mais inclusiva, sobretudo as universidades públicas, né? E o Enem, sem dúvida, ele trouxe essa perspectiva de uma universalização do ensino, né, superior no Brasil. Comparando com o seu caso, não igual, mas os alunos também que vêm do interior, hoje já tem um apoio muito grande também da universidade, né, não só com a residência, mas tem alimentação, né, tem até o apoio de transporte e internet. Isso já pegou esse momento também de mudanças a partir dos anos 2000, né? Isso. Na verdade, quando eu entrei na universidade, estavam começando a discutir o que se chama de política de assistência estudantil. Nós não tínhamos restaurante universitário, nós não tínhamos bolsas de permanência, os PIBICs eram escassos. Como eu disse, era aquela transição do governo FHC para o governo Lula. Então, as primeiras bolsas de mestrado estavam começando a chegar também de uma maneira mais decisiva. Os recursos, o investimento na universidade pública estava se multiplicando. Depois vem a perspectiva do Reúne, da ampliação das universidades pelo Brasil. Era um momento realmente de transição, né? Bem diferente do que a gente vive hoje. Então, quem está ouvindo hoje que tem um restaurante universitário, por mais que algumas vezes tenha problema, quem tem uma bolsa permanência, eu sou de um tempo onde não existia nada disso, tá? E nós sobrevivemos. Então, isso é bem diferente para a realidade. Acho que quem não vivenciou o seu tempo, ou até pessoas antes do seu tempo. Você já pegou a transição, né? As primeiras bolsas, as primeiras assistências. Mas, professor, continuando essa trajetória acadêmica, uma curiosidade, o seu TCC foi sobre que assunto? Na época tinha TCC? Sim, na época, na Rural, nós tínhamos uma monografia, né? Nós pagávamos, era optativa a monografia, não era obrigatória, e nós tínhamos a opção de escolher um tema e buscar um orientador entre os professores vinculados ao colegiado do curso. E, por coincidência, à época, o professor Wellington Barbosa estava interessado em discutir assuntos relacionados ao sertão de Pernambuco, Arco Verde. Então, a minha monografia ela foi muito centrada, principalmente nos anos 70 do século XX, tentando apresentar a cidade de Arco Verde como uma cidade polo, uma cidade com potencialidades comerciais, e ali eu fiz um levantamento documental importante que me ajudou bastante na dissertação do mestrado. Então a monografia, ela de algum modo já me preparou para construir o meu projeto de mestrado. Ótimo. Aí isso já é um passo para o mestrado. No seu caso, o mestrado também atuou na área no interior de Pernambuco, pensar o interior de Pernambuco, estudar o interior de Pernambuco. Isso, exatamente. No mestrado eu cheguei na seguinte questão. Primeiro, naquela época, os estudos voltados para a historiografia e, sobretudo, para a história das cidades estavam muito presentes. Então, me encantava, por exemplo, os estudos da professora Regina Beatriz, que trabalhou com as cidades de mineração do Mato Grosso. Me encantava, sobretudo, também os trabalhos do professor Antônio Paulo Rezende, da década de 20 em Pernambuco, discutindo a modernização da cidade do Recife. Enfim, então, nessa perspectiva, eu comecei a pensar, muito a partir também de um artigo escrito pelo professor Wellington Barbosa, que discutia o processo de modernização de uma cidade do interior de Pernambuco chamada Arco Verde, se passava ali na segunda metade do século XX, e a partir dali me encantou muito pensar a modernização voltada para o comércio de alimentos, especificamente pensando a transição que existiu naquele momento entre as mercearias até a chegada do supermercado. E aí eu fui caminhando na perspectiva de entender como a chegada do supermercado impactou um tradicional sistema de abastecimentos de alimentos na cidade de Arco Verde, que fica localizada a 250 quilômetros aqui do Recife, é a primeira cidade do sertão. Enfim, sempre se fala que ali é o final do Planalto da Borborema, depois vem a Depressão Sertaneja.
Enfim, é uma área de transição, uma cidade polo, uma cidade de entrepostos de caminhos, e eu percebi que era possível sim construir um problema de pesquisa a partir dessa temática entre tradição e modernidade, pensando o comércio de alimentos. E os atores desses processos foram os próprios moradores da cidade, aqueles que vivenciaram essa mudança no comércio de alimentos, entre eles donos de mercearias, ex-funcionários do supermercado, moradores da cidade que se abasteciam na feira, no mercado público, no próprio supermercado. Então, foi essa a problemática, pensando aí as modernizações e também, sobretudo, discutindo bastante oralidade, memória. Inclusive, eu pretendo, no próximo ano, lançar essa dissertação como livro, porque foi um trabalho que, de algum modo, contribuiu bastante para esses debates, porque na época, por exemplo, ninguém discutia as relações de crédito a partir de uma perspectiva da história cultural, né, de uma história social que pensava hábitos, costumes. Ninguém discutia a feira, por exemplo. Isso a gente está falando lá de 2011, né? Então já faz alguns anos. Então eu pretendo lançar também a dissertação como livro posteriormente. Eu ia falar isso, viu? Você estava devendo esse livro aí sobre a dissertação, muito consultada, e eu lembro do meu avô que tinha uma barraca, uma mercearia, e ele fazia as contas em cima do balcão, no próprio papel em que a gente embrulhava as mercadorias, e a cadernetazinha, né? Aquela, deixa aí no pendura, e esse processo todo está na dissertação do professor Helder. E aí depois você vai para o doutorado na Federal, o assunto continua? Não, eu queria um tema, Jaime, que me levasse para um mundo, sabe? E eu lembro que assim que eu terminei a dissertação, que foi muito difícil me desvencilhar daquela dissertação, porque eu não queria terminá-la, ela era muito prazerosa para mim, para construir, para escrever. Eu lembro, escrevendo as últimas palavras da introdução do trabalho, que eu não queria fugir, não queria me desprender daquele trabalho. E eu sabia que depois que eu virasse aquela página, dificilmente eu voltaria mais para aquele tema. E aí eu comecei a refletir em casa, passei uns 15 dias trancado, refletindo qual vai ser meu tema de doutorado. Àquela altura eu já pagava disciplinas como aluno ouvinte com a professora Regina Beatriz, que me acolheu na Universidade Federal de Pernambuco, como eu disse anteriormente, e refletindo em meio a teorias e metodologias qual seria meu tema de doutorado. Mas, na verdade, eu já tinha um pouco essa resposta, porque quando eu entrevistei cerca de 17 entrevistados ao longo da dissertação, muitos deles falavam da fome. Muitos deles silenciavam a questão da ausência de alimentos, muitos deles tinham vergonha de falar sobre a dificuldade de se alimentar, e eu tinha que ter escolhido naquele momento na dissertação um autor brasileiro que problematizasse a fome. E já na dissertação eu me encontrei com Josué de Castro. Até então não imaginava que seria o meu tema de doutorado. E naquela altura eu também havia ministrado uma disciplina na Universidade Federal Rural, no meu estágio de docência, no curso de gastronomia, que se chamava História da Alimentação, onde eu coloquei o Josué de Castro como referência bibliográfica, especificamente de geografia da fome. Então, quando eu passei aqueles 15 dias filosofando, refletindo, buscando o tema de doutorado, eu me encontrei com o intelectual, médico, político, sociólogo, embaixador, deputado federal, enfim, essa figura múltipla e multifacetada que é o pernambucano Josué de Castro. Então, naquele momento eu acabei encontrando o meu tema de doutorado, não sabia o que fazer direito ainda com essa figura múltipla, mas que aos poucos eu fui tentando construir um caminho de pesquisa a partir da discussão que foi sendo permitida naquele momento. É nesse momento que se encontra com Josué de Castro, não na graduação ali naquele curso de gastronomia, mas entende que era necessário escrever sobre, e sua tese ser sobre o assunto. A ideia da tese era o quê?
Qual era a proposta da tese, o objetivo principal da tese? Vamos lá. Inicialmente, quando eu pensei em trabalhar com o Josué de Castro, primeiro era necessário entender que o campo da história ainda não havia trabalhado com Josué de Castro como deveria, vamos dizer assim, né? O arquivo pessoal de Josué de Castro estava em transição à época, do Centro Josué de Castro, ficava ali no bairro dos Coelhos, para a Fundação Joaquim Nabuco, onde houve uma doação, né, da família, juntamente com o Centro, e a Fundação Joaquim Nabuco, especificamente o CEIBRA, recebeu esse acervo, que é um acervo volumoso, um acervo gigantesco, enfim. Eu pensava em trabalhar o Josué de Castro político. Era esse o interesse, era pensar aquele deputado federal ligado ao PTB, aos setores reformistas do PTB, que se preocupava, sobretudo, no combate à fome. Então a ideia era entender como Josué de Castro se aproximou dos trabalhadores rurais para construir também um discurso político de combate à fome. Sendo que durante o doutorado eu percebi que isso era pouco diante do arquivo pessoal que eu encontrei. Um arquivo que você tem centenas de correspondências, centenas de recortes de jornais, centenas de fotografias, no mínimo 5.000 livros, enfim. É um acervo que está à disposição hoje da sociedade brasileira através da Fundação Joaquim Nabuco, que tem muitas possibilidades de pesquisa. Então eu não podia ficar apenas no Josué político. E eu fui construindo justamente um problema de pesquisa em torno da seguinte questão: como Josué de Castro, a partir de uma perspectiva do Estado Nacional Estatista, se constrói como intelectual entre os anos 40 e 60 no Brasil. Então essa foi a questão principal da tese, e a partir daí nós fomos desdobrando algumas outras teses que construíram os capítulos dessa tese, que depois se transformou em livro. Professor, a gente vai dar um pequeno intervalo agora, voltamos depois e a gente termina essa conversa daqui a pouquinho. Só um minutinho. Estamos apresentando o programa Vozes do Recife. Vamos a um rápido intervalo e no próximo bloco voltamos com mais informações sobre Josué de Castro e o Recife, com o historiador Helder Amorim, aqui na Rádio Universitária Paulo Freire. Voltamos com o Vozes do Recife. E para você que chegou agora, estamos conversando com o professor historiador Helder Amorim, com mediação do professor Jaime Guimarães Júnior, sobre a importância de Josué de Castro para o Recife. Voltamos no intervalo, agora com o professor Helder Amorim. Professor, a gente estava falando sobre sua tese antes do intervalo, e aí você falou sobre a proposta de pensar o Josué político, e depois achou isso muito pouco, porque ele é um homem muito amplo, né, em seus conhecimentos e atividades e atitudes. Aí o senhor falou em 1940, 1960, que é um período. Esse período especificamente, por quê? É uma ótima pergunta, Jaime, porque é nesse momento onde nós construímos o que a gente chama de era de reformas no Brasil, não é? Não é à toa que João Goulart foi tão criticado pelas reformas essenciais de base, não é? Uma reforma agrária, uma reforma pensada para a saúde, uma reforma pensada para a economia. Então esse era um ambiente de reformas. Então quando a gente pensa, por exemplo, em 1946 a 1964, a gente chama isso de período democrático. Um momento em que nós tivemos ali um ambiente de instabilidade, né, nesse período do pós-Segunda Guerra Mundial, mas ao mesmo tempo um período de construção mínima de uma democracia, né, de alternância de poder, enfim, e da construção, sobretudo, de projetos de sociedade, de projetos para o Brasil. E Josué era esse intelectual, médico, que tinha uma visão de Brasil muito específica. Josué de Castro primeiro se formou em medicina na Universidade
do Brasil, né, que era a Universidade no Rio de Janeiro, né? Depois ele envereda pela docência, onde ele se encanta não só pela medicina, mas pela geografia, e também vai participar dos primeiros estudos voltados para a nutrição. Então ele também era nutrólogo. Ele faz, assim que se forma no Rio de Janeiro, ele vai para Nova York, para o Medical Clinical Center de Nova York, onde ele tem contato com os primeiros estudos ali sobre nutrologia e nutrição, os estudos mais sofisticados sobre essa área de atuação. E ele volta para o Brasil, especificamente para o Recife, onde vai, além de clinicar, vai, sobretudo, também ministrar aulas, lecionar. E ele, se encontrando com a geografia, ele vai aos poucos construindo esse arcabouço teórico, que eu costumo dizer que é um trânsito entre saberes. Ele vai construindo a possibilidade de compreender fenômenos da sociedade e, especificamente, a ausência de alimentos para algumas camadas sociais, e vai se preocupando muito com a questão da fome. É aí que ele vai chegar no ponto central da vida dele, né? Então, essa construção do pensamento de Josué de Castro despertou muito a minha curiosidade também, e, sobretudo, a necessidade de entender como esse Estado Nacional Estatista propiciou também a construção de sujeitos que se preocupavam com as questões sociais, inclusive o próprio Josué de Castro. Então é a partir daí que a gente vai pensando essa configuração histórica e esse sujeito que é múltiplo, como eu disse, que atuava diretamente preocupado com as demandas sociais do seu presente, e aí nós vamos desdobrando uma série de questões que envolvem a própria pesquisa documental imensamente rigorosa que foi realizada não só aqui em Recife, mas no Rio de Janeiro, em Brasília e também na França, perpassando aí também com entrevistas de história oral e pesquisa documental extremamente rigorosa. O senhor encontrou a próprio Estado, a memória, o Estado proporcionou, digamos, a guarda da memória desse Josué de Castro pela importância dele para o Brasil? O senhor encontrou isso ou só nas áreas mais de biblioteca particular, no acervo dele? Ou assim, eu digo o Estado porque pensando em que algumas pessoas, o Estado tende a, principalmente depois da ditadura militar, durante a ditadura militar, ser apagado, né? Algumas pessoas foram apagadas, expulsas do país, e havia uma... Eu só acho que o Estado proporcionou essa guarda dessa memória dele. Vamos lá. Primeiro é importante dizer que hoje a Fundação Joaquim Nabuco tem um papel fundamental. A Fundação Joaquim Nabuco, ela salvaguarda o acervo pessoal de Josué de Castro de maneira organizada, higienizada, sistematizada. Há um trabalho de digitalização em andamento. É um compromisso do grupo que dirige o CEIBRA, é fundamental de trazer esse reconhecimento à fundação que faz essa guarda do acervo de Josué de Castro. Então, hoje, do ponto de vista da salvaguarda do acervo do intelectual pernambucano Josué de Castro, nós estamos muito bem servidos pela Fundação Joaquim Nabuco, pela equipe do CEIBRA. Agora, é interessante, Jaime, destacar que Josué de Castro, assim como outros intelectuais, como você bem disse, passou por um processo de produção do esquecimento. Quem diz isso não sou eu, é o próprio Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro disse que quando foi para o exílio, que voltou, as universidades já não liam mais os livros dos pensadores brasileiros. Então nós vivemos uma era de estrangeirismo aqui no Brasil, no pensamento. Então o pensamento social brasileiro ele foi duramente atacado pela ditadura civil-militar. Então, nomes como Josué de Castro, o próprio Darcy Ribeiro, Paulo Freire, entre outros, vários intelectuais que colaboraram com o pensamento social brasileiro foram duramente atacados e esquecidos. Agora, há um detalhe, alguns pensadores brasileiros deixaram e tiveram seus sucessores, né? O caso de Josué de Castro é diferente, porque Josué de Castro vai para o exílio, ele já estava fora do Brasil
quando o golpe aconteceu, porque ele era embaixador para assuntos ligados à ONU em Genebra desde 63, né, nomeado por João Goulart. Inclusive teve uma atuação destacada no desarmamento atômico no mundo, na política externa do governo de João Goulart. E quando vem o golpe, ele já estava fora do Brasil, ele não volta mais para o Brasil, né? E aí é convidado para presidir uma associação em Paris, e por isso ele opta por viver o exílio em Paris. Ele vai ser presidente do CID, que era o Centro Internacional para o Desenvolvimento. Era uma ONG, uma espécie de ONG, que ele era presidente e que tinha o papel de criar políticas públicas para desenvolver os países subdesenvolvidos. Ou seja, ele trazia justamente no seu pensamento a perspectiva de que a fome ela era um subproduto do desenvolvimento, e no exílio não deixou de se preocupar com a fome, muito pelo contrário, foi presidir uma associação que criava políticas públicas para combater o subdesenvolvimento, inclusive a fome. Então ele tem um exílio de muitas atividades, mas ele também tem um exílio de profunda solidão e de uma depressão que ele acaba adquirindo. Ele acaba morrendo no exílio. Então Josué de Castro não volta mais para o Brasil, então ele não deixa discípulos. Então o fato dele não deixar discípulos e, sobretudo, também o fato dos seus livros terem sido proibidos aqui no Brasil, né, terem sido apreendidos, fizeram com que essa produção do esquecimento ela fosse profundamente marcada na sua trajetória, não só durante o exílio, mas até pós-morte também. Então, no período de redemocratização é quando um grupo de intelectuais vem fundar em Recife, advindos do exílio, e alguns ficaram aqui, o Centro Josué de Castro, em 1979, se eu não me engano, quando esse centro é fundado, e aí, de algum modo, as ideias de Josué de Castro passam a ser recuperadas, e mais ainda nos anos 90, quando o Ação Cidadania contra a Fome, liderado por Betinho, recupera as ideias de Josué de Castro, o movimento Mangue Beat também recupera o Josué de Castro, e mais tarde, nos anos 2000, já no primeiro governo Lula, o programa Fome Zero recupera a imagem e as ideias de Josué de Castro também. Bom, só ao contrário dos outros intelectuais, por exemplo, o Milton Santos, que saiu do país e voltou, que conseguiu voltar, restabelecer a conexão com o país e com as pessoas, e voltou a dar aula, inclusive, entre outros intelectuais também, eu estou usando o Milton Santos de exemplo, ele não conseguiu voltar, né, para trabalhar a imagem dele, e falar com a população, e falar com o povo de novo, e se reconectar com o Brasil. Então ele morreu antes, há um diferencial grande, né? E aí ficou a cargo dos outros de restabelecer a memória dele, o trabalho, né? Ele produziu muito, professor, mesmo com depressão, com dificuldades, ele conseguiu produzir ainda nesse momento de reclusão na França? Sim, sem dúvida. Além da produção em si, do trabalho, porque, por exemplo, além de ter sido presidente do CID, Josué de Castro foi professor do Centro Experimental de Vincennes, que foi uma reivindicação dos revolucionários de 1968. Ele foi professor junto com Michel Foucault, com Emmanuel Leroy Ladurie, com Mário Soares, nessa universidade que foi fundada, né, a Universidade de Vincennes, que se tornou um exemplo para o mundo do ponto de vista da interdisciplinaridade. Então ele se tornou um professor universitário reconhecido na França. Mas é importante destacar algumas das suas produções e preocupações. Josué de Castro escreveu um livro em 1965 chamado 7 Palmos de Terra em um Caixão, ensaio sobre o Nordeste explosivo. Nesse livro ele rememora os anos 50 e início dos anos 60 e, sobretudo, a luta pela terra no Nordeste. Então, as disputas, a formação das ligas camponesas, a perseguição dos setores conservadores aos movimentos sociais, enfim, uma leitura sobre esse período. Então, esse ensaio ele é muito interessante para a gente entender esse período pré-1964, pré-golpe civil-militar de 1964. Além de outras produções importantes, por exemplo, Josué de Castro estava discutindo
o subdesenvolvimento, né, em diversos artigos. Ele estava se conectando, com, por exemplo, com a África. Ele estava preocupado com a alimentação na África, muito a partir do CID também. Ele estava preocupado com questões da ecologia também no exílio. Enfim, ele não deixou de produzir, né, e publicando suas obras em língua francesa. Por exemplo, o romance Homens e Caranguejos, né, que é um escrito do exílio, publicado em 1967, na França, e que se torna também uma peça teatral lá na França, tá? De enorme sucesso e premiadíssima. Então, é o único romance que ele escreve que trata justamente da história de uma família que vem do sertão e migra para a zona da mata, especificamente para o Recife, e que vai viver aqui em uma comunidade chamada Aldeia Teimosa. E aqui tem todo o desenrolar desse romance, enfim, trazendo sobretudo a questão do mangue, da fome, dessa civilização que se forma em cima do mangue. Então, se trabalha muito a temática da desigualdade social, enfim, são muitos elementos que esse romance, esse escrito de exílio, também traz a partir desses elementos que eu acabei de dizer. O senhor acha que ele conseguiu ser popularizado muito mais pelos projetos contra a fome, de Betinho, claro que é um projeto grandioso e premiado, depois vem o Fome Zero. O senhor acha que o Mangue Beat de Chico Sainz, Nação Zumbi, conseguiu deixar ele mais popular, deixar o nome Josué de Castro ficou mais popular entre a grande massa da população? Sem dúvida, apesar de que muita gente escuta o Mangue Beat e quando o Chico Sainz fala o Josué, né, muita Hum. gente não consegue fazer a relação com o Josué de Castro, né. Mas o Chico Sainz, ele foi fundamental para, de algum modo, rememorar e ressignificar a memória de Josué de Castro. Alguns dizem que Chico Sainz teve contato com a obra de Josué de Castro na biblioteca pública, porque ele era um leitor voraz, ele ia sempre à biblioteca pública e encontrou lá o livro Homens e Caranguejos. Outros dizem que Chico Sainz e Nação Zumbi foram fazer um show em Brasília e o diretório acadêmico, me parece, da UNB, um dos diretórios acadêmicos, se chama Josué de Castro, e aí no meio do show jogaram o romance no palco, e aí a partir dali ele teve contato com o romance. O certo é que Chico Sainz se inspirou em Josué de Castro para pensar o Mangue Beat, para pensar a desigualdade social do Recife a partir dessa relação que Josué de Castro construiu, né, dessa cidade que foi construída em cima dos manguezais, né, uma civilização que foi construída em cima de outra civilização que era a civilização dos caranguejos, né, para ele. E interessante também dizer que Hum. o romance Homens e Caranguejos, ele se inspirou em uma série de contos publicadas nos anos 30 no Diário de Pernambuco, que se chamava O Ciclo dos Caranguejos. Então, é interessante perceber como nos anos 90 Chico Sainz teve essa percepção, né, juntamente com seus colegas, companheiros de grupo, de poetizar algo que assolava o país de maneira danosa nos anos 90, que era a fome, né. O governo, naquele momento havia adotado o neoliberalismo, o Estado mínimo e as políticas de assistência social, que estavam previstas na Constituição, elas não foram garantidas e a população brasileira estava caminhando para uma situação extremamente delicada de fome e pobreza, e aí surge o Mangue Beat, que traz de volta Josué de Castro, que ressignifica a imagem e a memória de Josué de Castro, e com um tom de criticidade que até hoje está presente entre os jovens, principalmente entre aqueles que admiram uma boa música e uma música que traz crítica social. Eu fico curioso, professor, de entender assim, eu fui em 1990, as pessoas não compreendem ainda o tamanho da inflação que era aquela época e como era difícil sobreviver, inclusive a falta de alimentos, a fila para comprar óleo, a fila para comprar leite, e isso era um momento bem difícil da história do Brasil,
E as pessoas hoje mais jovens não compreendem isso e como a fome era latente e os problemas ainda aconteciam, que era a seca e vários problemas, somente aqui no Nordeste. Professor, mais um intervalo e o último, a gente volta depois do intervalo e a gente conversa mais um pouco sobre José de Castro e aí a gente vai para o seu livro. Só um minutinho. Você está ouvindo o programa Vozes do Recife. Agora, vamos para mais um rápido intervalo, mas já já voltamos para continuar falando com o professor historiador Helder Amorim sobre a importância de Josué de Castro para o Recife, aqui na Rádio Universitária Paulo Freire. Voltamos com Vozes do Recife. E para você que chegou agora, estamos conversando com o professor Helder Amorim sobre Josué de Castro e o Recife. Voltamos no nosso intervalo. Professor Helder Remígio, por favor, a gente falou sobre essa popularização de José de Castro e toda a sua obra a partir do Mangue Beat, mas eu queria entender agora como o seu trabalho saiu da academia, né, na sua tese, e ele se propaga agora a partir de um livro, que aí o livro está disponível na Amazon. Eu estou fazendo comercial aqui da Amazon, mas está disponível. É Josué de Castro, um pequeno pedaço do incomensurável. Foi lançado em janeiro de 2023, é isso? Eu estou errado? Isso mesmo, né? E aí, como a sua tese vai para o livro e se torna uma obra que acho que é uma das biografias mais completas sobre Josué de Castro. O que é que ela tem a mais dos livros já lançados sobre Josué de Castro? O que é que o senhor nos permite, para nós leitores, né, de pegar esse livro, o que é que a gente pode encontrar nele? Queria que você falasse um pouco sobre essa produção. Vamos lá. Uma primeira questão que eu acho que é importante é que o leitor ele não vai encontrar um único Josué de Castro, tá? Ele vai encontrar vários Josués transitando nesse livro, nessa obra. A documentação que eu pesquisei, ela me permitiu compreender essa figura múltipla, esse sujeito múltiplo que se movimentava de acordo com as necessidades, as demandas, as disputas, as querelas, que errava, que acertava, que construía novamente, que lançava um livro, que se tornava best-seller, mas ao mesmo tempo que no início de carreira se dedicou a escritos muito mais descritivos, ligados à cultura popular, como no livro documentário do Nordeste, enfim, são vários Josués. Eu acho que essa é uma questão central. Mas por que são vários Josués? Porque eu optei por construir nesse livro, que é fruto da minha tese de doutorado, como nós havíamos conversado anteriormente, uma perspectiva de criar uma trajetória para Josué de Castro. Muitas outras pessoas podem criar trajetórias, falar sobre vários Josués ou sobre um aspecto específico do Josué de Castro. É uma figura que propicia e proporciona a possibilidade da gente escrever dezenas de livros. E muitos livros já foram escritos sobre Josué de Castro, mas essa perspectiva de uma pesquisa histórica, de entender a construção desse sujeito ao longo de um período específico, a partir de documentos do seu acervo pessoal e, sobretudo, também a partir de fotografias, de uma pesquisa ampla que foi feita não só no Brasil, mas no exterior também, problematizando inclusive o seu exílio. Eu acho que esse é um diferencial que essa obra traz, certo? Um outro diferencial também, obviamente, são as pessoas que prefaciaram o livro, como, por exemplo, a professora Regina Beatriz. A orelha é produzida pela professora emérita da UFRJ, a professora Marieta de Moraes Ferreira. A quarta capa produzida pelo professor François Dossi. Enfim, então, sobretudo, ninguém constrói um trabalho como esse sozinho, né? Nós tivemos inúmeros interlocutores, né? Seja na Universidade Federal, como o professor Pablo Porfírio, professor Antônio Montenegro, professor Jorge Siqueira, seja também na própria UFRJ, a professora Maria Paula, a professora Marieta, na Fundação Joaquim Nabuco, Cibele Barbosa, Silvia Coceiro, enfim, além de outros professores e colegas até do doutorado também, que na época me ajudaram muito nesse processo, a exemplo do professor Marcelo Góes. Então,
não foi fácil, foi uma tarefa muito difícil, sobretudo, de escolher quais os Josués que iriam aparecer nessa obra, né. Então, é numa perspectiva também muito atrelada à própria literatura, foi preciso ler muita literatura para primeiro, pensar como eu iria contar essa história. Até porque o livro ele começa com a morte de Josué de Castro, que acontece em 1973 em Paris, em setembro de 1973 em Paris, no exílio. Então, o primeiro capítulo, ele, começa com a morte. E eu não trouxe isso, obviamente, da minha cabeça, começar o livro de trás para frente, não é essa a questão. É primeiro quebrar a linearidade, e quem é mestre em quebrar a linearidade são os literatos. Então eu tive que ir lá para O Estrangeiro, do Albert Camus, né, eu tive que ler muito o Walter Benjamin, né, teoricamente, para me situar nessa perspectiva de quebrar a linearidade, e o primeiro capítulo é intitulado A Cena da Morte e o Palco da Vida, porque não é somente a morte de Josué de Castro, é a morte de um projeto de país, que foi interrompido, sobretudo, em 1964, com um golpe, né, que instaurou uma ditadura civil-militar no Brasil durante 21 anos, né, o restante da história de tortura, né, de prisões, de destruição de parte do pensamento social brasileiro, de produção de uma desigualdade social ainda maior no Brasil. Tudo isso, eu acredito que os ouvintes também já têm, bastante conhecimento e têm ouvido também essas questões, na cena pública, né. E aos poucos eu vou construindo esse Josué de Castro e trazendo o leitor para que ele, se situe, sobretudo, para entender como esse sujeito foi se construindo, né. Seja a partir do saber médico, seja a partir das mudanças de cidade, de ir para o Rio de Janeiro para estudar, depois volta para o Recife, depois vai para o Rio de Janeiro de novo, desse intelectual que lança o seu discurso para o espaço público, mas também é professor, que não fica só no gabinete, não é? E que também leva as suas obras como instrumento de denúncia da fome do Brasil, desse professor intelectual e médico que vai para a arena política, que vai disputar eleições por Pernambuco e se torna um importante aliado de Getúlio Vargas num primeiro momento e, sobretudo, no segundo governo Vargas, desse intelectual que internacionalmente se constrói como uma importante liderança no combate à fome no mundo, em uma das principais entidades, a FAO, a Fundação para a Alimentação e Agricultura da ONU, com sede em Roma, que ele vai presidir o Conselho Consultivo da FAO, e também, sobretudo, desse sujeito que se aproxima dos movimentos sociais e que vai denunciar as mazelas da fome no Brasil, principalmente na denúncia à nossa estrutura agrária. Então ele tem um projeto de reforma agrária enquanto deputado também. Então são as várias faces desse intelectual, político, embaixador, que é difícil de nomear, né, um polímata, como diria lá o Peter Burke, né, que vai se construindo ao longo das páginas desse livro. Interessante como ele usava. Ele é de uma classe média daqui do Recife? Ele era de família de classe média alta, professor? Vamos lá. A questão social de José de Castro é muito interessante, porque a mãe dele era uma professora primária, tá? E o pai era um dono de uma vacaria que funcionava na Madalena, certo? Imagine hoje uma vacaria na Madalena, né? E paraibano, o pai dele era paraibano, tinha vindo de Cajazeiras na Paraíba, né? Então ele não era de classe social abastada, inclusive tem apoio do padrinho, que era da família do B, que ajuda inclusive a custear os estudos, enfim, e aí ele acaba iniciando o curso de medicina na Bahia e depois conclui no Rio de Janeiro, né? E é interessante que ele vai ter uma trajetória de muito sucesso como médico, sem dúvida, mas como escritor ele também vai se tornar
um escritor, talvez um dos mais conhecidos no mundo. Josué foi publicado em 24 idiomas. O livro dele, Geopolítica da Fome, inclusive. Ele consegue, né, ultrapassar os limites do nosso território muito além disso. E aí eu fico pensando assim, para além de ser ele é recifense, né, estudou fora, mas é recifense, essa ligação dele com a literatura dele, do que ele reproduziu, produziu nos textos dele, tem a ver com essa cidade, tem a ver com o que ele enxerga Recife, o Nordeste. Isso influenciou também na produção do conteúdo que ele coloca nos livros. Sem dúvida, essa é uma questão central na trajetória de Josué de Castro, Jaime, porque Josué, ele desde muito cedo se preocupou em pensar a cidade do Recife. Em Documentário do Nordeste, por exemplo, onde ele publica lá O Ciclo do Caranguejo, ele já está falando dessa desigualdade social nos anos 30, essa desigualdade social da cidade do Recife nos anos 30. Nos anos 40, quando ele vai se tornar professor catedrático da Universidade do Brasil, da Cátedra de Geografia Humana, ele escreve um estudo chamado Fatores de Localização da Cidade do Recife, onde ele vai buscar nos mapas holandeses entender como os holandeses ocuparam essa região central do Recife, que nós conhecemos hoje como região central do Recife, né? E mais tarde, no romance Homens e Caranguejos, é onde ele vai, de algum modo, consolidar essas preocupações a respeito da cidade, muito a partir desse viés de uma preocupação com a desigualdade social, né? Ele também tem, na introdução de Homens Caranguejos, uma relação muito forte com a infância dele com a cidade, com os rios, com as populações ribeirinhas. Então ele tinha esse cuidado e essa perspectiva de entender o Recife como essa cidade desigual, mas ao mesmo tempo como essa cidade de um povo que luta pela sua sobrevivência, né? Então ele denunciava essa desigualdade social, mas também valorizava muito esse potencial que a cidade tinha do ponto de vista natural, da própria natureza, dos rios, ecológico, do patrimônio material, né, com seus casarios antigos, mas, sobretudo, uma cidade de uma população extremamente lutadora, que enfrentava essa desigualdade social e que lutava para sobreviver apesar da fome persistente e constante. E ele falava dessa fome nos centros urbanos, no caso do Recife, mas também remetia essa fome do Nordeste, essa fome da seca, né. Ele também falava sobre isso? Sim, sem dúvida. Ele se inspira muito lá no João Cabral de Melo Neto, né, em Morte e Vida Severina, né. Então quando Hum. ele pensa Homens e Caranguejos, ele está pensando justamente essa perspectiva de uma família que vem da planície avermelhada da seca para morar nos mangues do Recife. Então ele pensa essa perspectiva de Recife como um centro, né, de irradiação de algum modo e de atração dessas pessoas que migravam em busca de áreas mais úmidas, sem dúvida, mas ele também pensa esse Nordeste, em outros aspectos, né. Por exemplo, no livro que eu citei anteriormente, Sete Palmos de Terra em um Caixão, né, ensaio sobre o Nordeste explosivo, e além disso também no próprio romance Homens e Caranguejos, né. É interessante também dizer que em Geografia da Fome, quando nós temos em 1946, quando ele publica esse livro, onde nós temos lá o primeiro exemplar, onde de fato é mapeada a questão da fome no Brasil, é nesse livro de Josué de Castro. E ele traz o Nordeste como uma área de fomes, de epidemias de fome, né. Então esse é um ponto central também na obra de Josué de Castro, essa perspectiva mais ampla. Mas ele desnaturaliza a fome. Ele diz que a fome não é somente produzida por guerras ou por secas. A fome ela é subproduto da exploração do homem pelo próprio homem. E também, ele coloca a perspectiva, dessa fome produzida a partir das estruturas arcaicas da nossa estrutura fundiária aqui no Brasil.
Professor, para encerrar, eu tenho uma pergunta e o senhor pode fazer suas considerações finais, mas eu pensei esse Josué de Castro hoje, né? Nós ainda temos a fome ainda temos alguns problemas sérios de distribuição, mas eu queria que o senhor falasse sobre José de Castro hoje e suas considerações finais. Bem, Jaime, eu primeiro queria agradecer a oportunidade de participar desse importante programa, parabenizar todos que fazem o RecLab, esse importante laboratório que tem trazido inúmeros debates sobre a cidade do Recife, e dizer o seguinte, que Josué de Castro, ele traz questões que são imensamente contemporâneas. Por exemplo, a primeira questão que Josué estava pensando lá nos anos 50 era a criação de reservas de alimentos para momentos de crise. Isso teria sido fundamental no período da Covid, por exemplo. Ele trouxe essas questões quando era presidente do Conselho da FAO. Josué de Castro já falava em renda mínima, é algo que a China está discutindo hoje. Josué de Castro já falava de inúmeras questões voltadas para a reforma agrária, e é um dos pontos que nós precisamos hoje, sobretudo, também ainda enfrentar no Brasil, diante do avanço do agro, né, que não tem nada de pop, que na verdade está avançando em relação às culturas alimentares tradicionais. Então, Josué de Castro continua vivo, presente, e cabe a nós ressignificarmos o seu pensamento e, sobretudo, também trazer essas discussões para que a gente possa construir cada vez mais um pouco daquilo que o próprio Chico Science trouxe, né? Porque, infelizmente, a frase do álbum Da Lama ao Caos, "Ô Josué, eu nunca vi tamanha desgraça, quanto mais miséria tem, mais urubu ameaça", ainda se encontra presente em nossa sociedade. Por um mundo sem fome. Obrigado, professor, muito obrigado, viu. A gente se vê numa próxima, né. O senhor ainda está convidado, viu, para uma próxima conversa. Um obrigado e até mais. E antes de finalizar o nosso programa de hoje, fique com uma dica especial para você que quer conhecer um pouco mais sobre a cultura do Recife, na voz da mestranda em História da UFRPE, Crislaine Lucena. Oi, gente. Meu nome é Crislaine Lucena, faço parte do Museu de Arte Popular, que fica aqui na cidade do Recife, no Pátio de São Pedro. E a gente está com a exposição Tapirurama, Gerações do Massapê, que conta um pouquinho da história do barro na cidade de Tracunhaém. O museu ele fica aberto das 10 às 4 da tarde, de quarta a domingo, e a entrada é gratuita. Os públicos recebemos de crianças a adultos. Aguardamos vocês. Você acaba de ouvir uma dica da mestranda em História da UFRPE, Crislaine Lucena. Aproveite a sugestão e se permita conhecer mais os cantinhos culturais da nossa cidade. Um passeio pela cultura do Recife pode alimentar ótimas emoções. Na edição do programa Vozes do Recife de hoje, descobrimos um pouco sobre Josué Apolônio de Castro, médico, nutrólogo, professor, geógrafo, cientista social, político, escritor e ativista brasileiro do combate à fome. Em uma discussão essencial sobre a sua importância e a relação com o Recife, através do autor do livro Josué de Castro, Um Pequeno Pedaço do Incomensurável, lançado em 2022. Com o historiador professor Helder Amorim. E assim finalizamos mais uma edição do programa Vozes do Recife de hoje, aqui na Rádio Universitária Paulo Freire. Agradecemos mais uma vez aos nossos convidados e aos nossos ouvintes. Esse programa foi apresentado por mim, Maria Eduardo de Aguiar, com uma produção, roteiro e mediação de Jaime Guimarães Júnior. Editado por Vinícius Barreto e supervisionado pela coordenadora do RecLab, Mariana Zerboni. Um grande e forte abraço da nossa equipe e não se esqueça de seguir o nosso perfil no Instagram para ficar sempre antenado, @reclab.ufrpe. Até o próximo Vozes do Recife. Sigam aqui na programação da Rádio Universitária Paulo Freire e até breve! O programa Vozes do Recife é uma realização do RecLab, o Laboratório de Estudos e Ensino sobre o Recife.
vinculado ao Departamento de História da Universidade Federal Rural de Pernambuco.